Por que que os japoneses usam kanji? Sendo que tem o hiragana e o katakana. A resposta está no fato de que a questão do kanji é que quando você não sabe lê-lo, se você não sabe ler kanji, ele só te atrapalha. O kanji só te atrapalha. Mas quando você sabe ler o kanji, quando você sabe ler, o kanji ajuda muito. O kanji ajuda muito. Você consegue ler as coisas muito mais rápido, porque você capta o significado da palavra pelo kanji. Se você vai ler o hiragana e o katakana, pela própria natureza da língua japonesa, que é uma língua que tem menos fonema do que o português, é uma língua que tem menos fonema do que o chinês, que é de onde vieram os kanjis, tem menos fonema que o coreano. O que eu quero dizer com fonema é som, né? Ka, ki, ku, ke, ko, ma, mi, mu, me, mo. Por exemplo, a gente não tem pra em japonês. Pra. A gente não tem isso. Não tem em japonês, só tem e. Não tem o em japonês, só tem o. Essas coisas, né? Tem menos som em japonês do que em muitas línguas. O japonês tem pouco som. Tem pouco som. Então, o que que acontece com um idioma que tem pouco som? Tem muitas palavras que são parecidas ou exatamente iguais. Então, se você for escrever somente em hiragana e katakana, essas palavras elas vão parecer diversas outras palavras. Vou dar um exemplo aqui. Tem a palavra sentaku. Sentaku pode ser escolha ou lavar roupa. Você escolhe. Escolha, a palavra escolha, e também a palavra lavar a roupa. A diferença está nos kanjis que você usa para escrever essa palavra. Então, quando você tem um idioma que tem poucos fonemas, assim, poucos sons, o kanji faz uma grande diferença para você entender rapidamente o que aquela coisa escrita é. Então, você consegue ler muito rápido. Você consegue ler muito, muito rápido. É uma inconveniência quando você não sabe, porém, é muito prático quando você sabe. E aí, o que que aconteceu? Os japoneses, eles passaram a usar kanji por causa de intercâmbio com os chineses. Então eles ficaram assim: olha que letras maneiras que esses chineses têm, bora usar? Bora. Ah, mas os chineses têm umas culturas diferentes da nossa, eles acham com as coisas diferentes da nossa, vamos usar do nosso jeito. E aí eles começaram a usar os kanjis e misturar com palavra japonesa. Então eles escreviam o kanji, mas, em vez de falar em chinês, eles falavam em japonês, né? Então, por exemplo, sei lá, o kanji de guarda-chuva. Eles usavam o kanji de guarda-chuva, mas eles não falavam guarda-chuva em chinês. Eles falavam guarda-chuva em japonês. Porque eles não estão falando chinês, eles querem usar a língua deles. Eles só querem usar a letra para escrever o que eles querem falar. Né? Isso é um ponto. Porque quando os japoneses começaram a ter esse intercâmbio com os chineses, eles não tinham um idioma idioma não, perdão. Eles não tinham um alfabeto, eles não tinham escrita mesmo. Eles não escreviam, não tinham um alfabeto unificado que eles pudessem usar. Então eles pegaram dos chineses e adaptaram. E aí começaram a usar kanji. Esse é um ponto importante para entender o resto. Os japoneses começaram a usar os kanjis do chinês, adaptando para o japonês. E daí eles começaram a adaptar mais ainda, e daí surgiu o hiragana e o katakana, adaptados do kanji. Então o hiragana e o katakana, eles foram inspirados no kanji, porque às vezes eles precisavam escrever umas coisas que não tinha necessariamente significado. Porque o que eu quero dizer com significado? Porque todo kanji tem um significado. Então, por exemplo, o kanji significa amor, significa guarda-chuva, significa várias coisas que no japonês eles precisam, por exemplo, de formas para escrever as partículas, por exemplo, wa, para escrever desu. Não era igual ao que é agora a língua naquela época, mas coisas assim, né? Ou então o finalzinho dos verbos que você precisa mudar.
tinham coisas que simplesmente não dava para escrever em kanji. Então, por isso eles criaram o hiragana e o katakana. E aí começaram a usar tudo junto e misturado, né? Usa tudo junto, usa tudo misturado. E isso já é, agora, parte da cultura japonesa, parte da língua japonesa, essa pluralidade da escrita. Toda essa escrita com 500 mil coisas já é japonês, já é o japonês. O japonês é assim, foi evoluindo historicamente assim. Para nós que somos estrangeiros, para a gente que sai do nosso idioma e entra no japonês, parece uma loucura você usar kanji se você pode escrever de forma mais simples. Ah, tá bom, tem esse significado aí, você consegue ler mais rápido. Aí as pessoas começam a imaginar várias coisas. Mas e as crianças têm que estudar isso aí tudo? Por que os japoneses têm que estudar isso aí tudo? Não seria muito mais fácil se eles usassem o hiragana e o katakana? Ou então podem até falar, não seria mais fácil se eles usassem as mesmas letras que a gente usa, o alfabeto romano, A, B, C, D, e botasse o mesmo som, mas usasse o nosso alfabeto? Isso, gente, é uma visão estrangeira em cima da língua japonesa. O importante não é o que a gente sente em relação aos kanjis e ao hiragana e ao katakana. O importante é como os japoneses se sentem em relação ao kanji, hiragana e o katakana. Eles aprendem naturalmente no dia a dia e na escola. Então, é da mesma forma que a gente aprende a ler e escrever, os japoneses aprendem a ler e escrever com kanjis, inclusive. E eles são muito letrados. Não é um problema na educação japonesa os kanjis estarem lá no meio, junto com o hiragana e o katakana. Tudo coexiste harmoniosamente. Eu li um texto, japonês ontem, inclusive, falando o seguinte, que antigamente os japoneses usavam muito kanji, porque tem tipo uns 90 mil kanjis que existem no chinês ou mais, né? É cerca de. Os japoneses não usam tudo isso, não. Aí teve uma época que o governo japonês limitou o uso de kanji, digamos assim, o Ministério da Educação do Japão definiu assim: olha, nós vamos usar somente essa quantidade de kanjis. Era 1945 kanjis. A gente só vai usar esses kanjis aqui, que eram os mais usados, os mais importantes, digamos assim. Só que aí, por causa do desenvolvimento de celular, né, smartphone, computador, várias coisas assim, as pessoas passaram a escrever mais kanji. Porque o kanji é muito prático para ler, mas se você tiver que escrever à mão, é difícil de escrever às vezes, né? Você escrever na mão é um pouco complicado, tem kanji que tem muito traço, mas escrevendo no computador é muito rápido. Então, as pessoas começaram a usar mais kanji. Começaram a usar mais kanji, mais kanji. Usaram tanto kanji que em 2010 o governo japonês anunciou que oficialmente iria aumentar a quantidade de kanjis que se estuda, que você precisa aprender, digamos assim, né? Eles são conhecidos como Joyo Kanji, que são os kanjis do dia a dia, os kanjis mais usados. E aí pulou de 1945, eu acho que é esse o número. Se eu estiver errada, depois eu me corrijo, mas pulou de 1945 para 2136 kanjis. Isso aconteceu em 2010, essa mudança. Porque justamente as pessoas passaram a usar mais kanji, né? E aí, no texto que eu estava lendo, escrito por japoneses mesmo, né? O texto levantou-se essa questão. Mas agora tem muitos estrangeiros vivendo no Japão. Tem muitos estrangeiros que vêm para o Japão. E é muito difícil para eles esses kanjis todos, porque diferente do japonês, nós estrangeiros, nós não estudamos kanji desde pequenos, nós não estudamos japonês desde pequenos, nós começamos depois. Então, nossa dificuldade é um pouco maior do que das crianças que aprenderam kanji desde sempre, né? Obviamente. E aí, o texto levantava a questão: será que nós não deveríamos diminuir novamente o número de kanjis? E eu pensei assim, poxa, mas diminuir o número de kanji por causa dos estrangeiros?
Por quê? Eu fiquei assim, mas pra quê? O kanji é uma parte tão integral da cultura japonesa e deixa o idioma tão rico, porque você pode fazer assim coisas como usar um kanji específico com significado e uma outra leitura. Você pode fazer, por exemplo, você pode fazer coisas, por exemplo, usar o kanji de rosa, a flor rosa, mas com leitura azul. É a leitura aoi, da palavra azul. E aí a ideia é uma rosa azul. Você pode brincar de várias formas com kanjis e só na língua japonesa você consegue fazer esse tipo de coisa. Tem coisas que só dá para você fazer em japonês. Essas brincadeiras e curiosidades e criatividades, né? Porque você vai começar a cortar coisas da língua japonesa só porque os estrangeiros têm um pouquinho de dificuldade, só porque é um pouco difícil para os estrangeiros, só porque os estrangeiros não estão acostumados, eu achei um pouco estranho. Eu fiquei, fica a reflexão, depois vocês coloquem nos comentários o que vocês acham disso. Eu achei assim um pouco desnecessário. Eu fiquei assim, mas vão se dar o trabalho. Não estou dizendo que isso vai acontecer, não. Foi a opinião de uma pessoa que escreveu um artigo, né? Mas vai se dar o trabalho de tirar kanjis do estudo japonês, porque tem muito estrangeiro no Japão por causa dos estrangeiros. Se tivesse difícil para os japoneses, não, tem muita gente que não sabe ler direito. Tem muita coisa que os japoneses aqui não conseguem acompanhar porque os kanjis estão. Os kanjis. A gente perdeu o controle dos kanjis, é kanji de mais kanji do que as pessoas conseguem ler. Mas não é verdade. E o que você não conseguir ler é muito fácil de pesquisar, né? Então, acho que eu não sou muito fã dessa ideia, não.